quero dar as boas-vindas a mais um webinar no âmbito da pós-graduação em Marketing Digital do IPAM. Desta vez vamos discutir o impacto da pandemia nos hábitos de consumo digital. E vamos fazê-lo com um grupo de alunos da edição 71, já vamos em 72 edições, mas é que neste caso é com a edição 71, da pós-graduação em Marketing Digital. O objetivo deste webinar é ter uma clara noção das alterações no comportamento do consumidor e também nas suas implicações futuras. E como isto é uma conversa, eu quero lançar aqui uma série de questões para debate, porque efetivamente passamos aqui uma época, e ainda estamos a passar uma época em que tudo está a alterar, e temos aqui consumidores. Isto é um conjunto de consumidores. Por isso, nada melhor do que também termos a sua própria experiência e a sua própria reflexão sobre essa experiência. Por isso, gostava de ter de vocês uma resposta a esta pergunta. O que é que passaram a comprar online que não compravam antes e que agora é a regra, se calhar, ou fazem-no ocasionalmente? Por isso, quem quer começar, eu estou a ver já a mão ali do Rui Coimbra, por isso iríamos começar pelo Rui. Força, Rui. Olá, boa noite a todos. Espero que gostem deste nosso webinar. Assim, com a vinda da pandemia, eu passei a adquirir alguns produtos que não costumava adquirir via e-commerce, nomeadamente roupa e muitos artigos de tecnologia. Não é? Como sou aficionado à fotografia e nós na web temos muito acesso a muita informação, gosto de ler algumas reviews e tenho feito muitas compras de objetivas, capas para o telefone, tudo que é gadgets associados a smartphones e também à fotografia, caixas de luz para fotografia de produto. E depois também fiquei um bocadinho aficionado da roupa e tenho adquirido mesmo muita roupa online. Uhum. Pronto, e também com as lojas a estarem fechadas, a roupa é uma coisa mais... Antes era uma experiência mais pessoal e agora tornou-se também nesta questão do comércio eletrónico e houve uma evolução nas lojas para dar resposta. Soraya, e o que é que a Soraya começou a comprar online que antes não comprava? Olá, boa noite a todos. Bem, eu basicamente tornei-me uma adepta da televida. Televida? Basicamente. Eu comecei a comprar praticamente tudo online, mas uma coisa que eu raramente comprava era a alimentação dos meus gatos. Ia sempre às lojas e aos veterinários para adquirir e comecei a descobrir um monte de lojas online de ração e de produtos para animais e foi uma das coisas que eu passei a comprar exclusivamente online. Curiosamente, foi um tipo de loja que esteve sempre aberto durante todos os confinamentos. Sim, mas acabou... Porque é que a Soraya acabou por pronto, devia comprar isto, devia comprar na loja do costume porque estava aberta. Mesmo Sim, na realidade foi por uma questão de comodismo, confesso, por os artigos serem pesados, por conseguir preços muito mais simpáticos, comprar online porque compro em maior número e acaba por ser muito mais fácil a escolha, porque está tudo descrito nas lojas e trazem-me a casa, que é assim qualquer coisa de extraordinário, é mesmo Não há que carregar... O acesso à casa é com escadas? É um então segundo andar, eu portanto é isso. ótimo. É ótimo vermos outros a carregar, não é? Eu vou a meio caminho só para não ser assim tão mal, mas é muito mais simpático, é um facto. Muito bem, obrigado. A Cláudia está aqui de mão virtual levantada, então o que é que passou a comprar online que antes não comprava? Olá, boa noite, antes de mais. Relativamente à questão que eu comecei a comprar online, eu poderia dizer, estou um bocadinho ali com a Soraya, acabou por ser um bocadinho de tudo. Pessoalmente, o que senti que mudou é que anteriormente à pandemia, tirava as minhas inspirações e inspirava-me online para depois ir ao local físico e comprar. Mas acho que durante este período e durante estas mudanças que tivemos, passei a inspirar-me online e de certa forma a comprar online também.
E quando falo mesmo de tudo, de roupas, a compras de supermercado, a computadores, telemóveis, que nunca tinha comprado online e que foi durante esta época a primeira vez que aconteceu. De certa forma sinto que é um pouco em tudo, e também concordo com a Soraya na parte do comodismo, não que não queremos sair ou comprar alguma coisa diretamente, mas o simples facto de estarmos interessados, de clicar 2 ou 3 vezes e passar 2 dias termos aquilo que desejamos em casa, acaba por ser um conforto, digamos, sim. Eu, como consumidora, mudei bastante, passei, posso dizer, se calhar de 80% a fazer compras online do que presencialmente e fisicamente nas lojas. Eu quero dizer que essa efetivamente é uma das grandes alterações que assistimos, é um conjunto de novos consumidores que começaram a comprar online e que se calhar não vão mudar outra vez para o tradicional, ou vão continuar num modelo, digamos assim, híbrido. Um pouco como agora estava a dizer a Cláudia, de ver online e ir comprar à loja, mas também o contrário, não é? Exato. Ver na loja, porque pode ter digamos assim, uma experiência de consumidor mais interessante, mas depois escolher online. E já agora, pegando um pouco neste assunto, têm tido algumas novas experiências de comunicação com as marcas? Eu estou a falar, por exemplo, na parte do serviço de apoio ao cliente, antes da compra, durante a compra, no pós-compra. Têm tido algumas experiências que claramente estão influenciadas no fenómeno da pandemia, em que as empresas se adaptaram porque já não era aquela coisa de pode vir aqui e nós mostramos. Como é que alguma experiência interessante que queiram partilhar? A Clara já se apontou para partilhar. Diga, Clara. Olá, boa noite também. Enfim, para mim foi interessante, eu espero que vocês também achem interessante a partilha, mas eu passei 4 meses do ano 2020, deste épico ano 2020, fora de Lisboa, estava a 300 km de Lisboa, portanto num lugar que existe no mapa, mas que não está devidamente classificado, e portanto era remoto para então, pensar você tinha aquela sorte de poder sair à rua tranquilamente. Exato. Enquanto toda a gente andava fechada, você andava a apanhar ar, não é? Apanhar ar, de facto, porque só tinha campo ali à volta, não ia passar por ninguém, era ótimo. Só eu e as abelhas. Mas tive de comprar livros para a escola, porque a minha filha mais velha entrou na escola e, portanto, percebi que claramente, por exemplo, enfim, passa a publicidade, mas a minha experiência foi com a Bertrand e, portanto, tive todo o apoio sempre. Se alguma coisa não estava a funcionar, eu tive de ligar ainda 1 ou 2 vezes para a linha, e a pessoa que me aconselhou foi totalmente esclarecedora. Portanto, foi de facto uma experiência, não podendo ir a uma loja e fazendo o registro, enfim, teve de ser tudo de facto trabalhado, e creio que marcas, enfim, como esta, mas outras certamente, conseguiram rapidamente ajustar-se e neste caso, todo o pico de entrega de livros escolares, que é sempre um desafio também para as marcas, para as editoras, acho que neste caso eles conseguiram dar resposta muito bem. Portanto, o site foi perfeitamente preparado, tinha uma linha de apoio que faziam todo o registro, o rastreio, se fosse preciso reenviavam, tratavam diretamente com os correios porque houve uma falha numa das entregas, e pronto, o serviço foi totalmente recomendável. Se estivéssemos a falar aqui de avaliação, certamente seria um processo e uma marca que eu recomendaria, dada toda o contingente e as alterações que tiveram de sofrer, naturalmente. Sim, foi uma experiência muito positiva neste caso. Muito bem. Então, a Rita também estava aqui de mão levantada. Boa noite a todos. Já temos aqui mais outra pessoa também. Força. Diga, Rita. Eu também confesso que durante a pandemia foi quando eu comecei a fazer mais compra online. Até lá nunca o faria. Tive muito boas experiências. Agora, Rita, porquê que nunca o faria? Diga-me lá. Porque eu sempre tive mais o hábito de ir fisicamente à loja e achava que a compra online fosse mais complexa e que tivesse menos acompanhamento e se calhar não fosse tão fácil eu tirar as minhas dúvidas.
depois, durante este período que tivemos obrigatoriamente a fazer algumas compras, percebi que nem sempre isso se aplica e até mudei a minha opinião porque comecei a comprar muito mais online e esta é a verdade, desde essa altura que compro muito mais online. Eu tive várias experiências, mas gostaria de destacar na altura do Natal, foi uma altura em que houve aqui um maior impacto a fazer compras, não é? E a poder organizar aqui de maneira a que não fosse para as filas imensas que havia. Eu tive uma experiência que encomendei uma tela personalizada e quando fiz a encomenda fiz com bastante antecedência e disseram-me que a tela ia chegar dentro do prazo antes do Natal, uma semana antes. Uma semana antes, nessa altura que eu estava à espera, eu recebi um e-mail a dizer que ia chegar depois do Natal. Eu enviei um e-mail a dizer que não estava correto, porque tinha feito a encomenda e que me tinham confirmado, e mandei este e-mail e no dia seguinte eu recebi uma tela, e exatamente o que tinha encomendado, com um pedido de desculpas. E depois, mais tarde, recebi uma segunda tela, que seria aquela que teria sido o atraso. Pronto, eu achei isto, em termos de acompanhamento de serviço, que tiveram em atenção e consideração esta minha queixa e tentaram fazer de tudo para que eu pudesse receber o presente, não é? Antecipadamente. E acho que isto foi uma experiência que eu tive, que achei que o serviço de Customer Care foi excepcional, não é? E conseguiram atender aqui às necessidades também de uma altura festiva. E acho que isso... Esse é um grande exemplo de como uma reclamação é uma grande oportunidade de fidelização do cliente. É um ótimo exemplo para isso. Portanto, se nós quiséssemos ilustrar isso, ilustrar a forma de aproveitar um conflito na prática para fidelizar o cliente. A Rita ficou não só fã, fiquei fã, agora recomendo. Promove o comércio eletrónico. Promove sim, e foi por acaso, foi fantástico, e eu tenho comprado imenso online e rendi-me completamente a esta forma de comércio. Então, Inês, que experiências é que tem das novas formas de comunicação dos comerciantes online? Olá, boa noite a todos. É assim, eu com a pandemia fiz uma experiência nova. Eu costumo fazer a manutenção das unhas de vernigel, mas como fechou tudo, decidi fazer a mim própria, aprender a fazer, e comprei os materiais todos necessários, que ainda são alguns, e aprendi a fazer sozinha a mim mesma. Eu por momentos assustei-me, pensei que tinha enfiado as mãos. Não, correu tudo bem. Só que, pronto, eu comecei a ter de fazer algumas perguntas às lojas de especialidade. São produtos que não se encontram assim em qualquer tipo de loja, e deparei-me com uma coisa que talvez não seja a melhor abordagem, que é respostas automáticas sempre. Ou seja, eu faço uma pergunta à loja e recebo um e-mail automático a dizer obrigado pela sua questão, mas depois eu faço a questão e vem outro e-mail automático e estou sempre a receber e-mails automáticos. E eu até acabei por lhes dizer, tentem ter uma abordagem um bocadinho mais humana, porque eu sinto que estou a falar com robôs e não com pessoas. Eu gostava que me ajudassem a ter uma experiência de cliente um bocadinho mais próxima, e sentia que estava sempre a ter respostas automáticas. Uhum. Isso é algo que está agora bastante em voga, são os assistentes virtuais, os robôs. Alguns de vocês têm essa experiência de lidarem, e pode ser uma boa ou uma má experiência. A Inês aqui partilhou, digamos assim, uma má experiência. Eu pessoalmente também não sou grande adepto, porque normalmente, ou das duas uma, ou eu sou muito esquisito nas minhas perguntas, raramente digamos assim, algo muito standardizado. Estou-me agora a lembrar de um único assistente virtual que funcionou bem, e que foi, curiosamente, uma companhia aérea, da AirAsia. E o que era? Era por causa dos cancelamentos de voos da pandemia, e então aquilo era, digamos que era um processo automatizado, muito automatizado, por isso era basicamente, tenho o voo a tal dia, é para ter o voucher e pronto. Mas alguém teve alguma experiência utilizando estes assistentes?
tenho aqui o Bruno a solicitar a palavra, porque pelos vistos teve uma boa ou má experiência, vamos agora descobrir. Bruno, força! Olá, boa noite a todos. A minha experiência foi, eu faço algumas compras no site da Leroy Merlin e quando entro dentro do site, o automatismo deles destes bots a quererem ajudar-nos ativa-se automaticamente. E eu começo a pesquisar e já tenho a perguntarem-me se eu preciso de ajuda. E aquele sistema não é muito fácil de desligar e, portanto, está-me a incomodar constantemente enquanto eu estou a fazer uma pesquisa. E naquela fase eu ainda só estou à procura do produto, ainda não tenho dúvidas, estou só numa fase inicial. É certo que depois este sistema deles de atendimento virtual é personalizado, é de qualidade, as respostas são dadas por um funcionário que está do outro lado, não é automatizado, o que facilita depois a nossa relação com eles. Portanto, isso funciona muito bem. Aquilo que eu me queixo é que quando nós estamos na experiência ainda de ver os produtos na pesquisa, que começa logo um sistema a ativar e a perguntar-nos se queremos ajuda. Quer dizer, quando entramos numa loja física também não gostamos de ter um funcionário logo assim que entramos a perguntar-nos se precisamos de ajuda. Nós gostamos de ver primeiro calmamente, pesquisar o que queremos e só depois é que partimos para a fase de pedir ajuda, claro, para ter um conselho, e neste caso o site da Leroy Merlin funciona bem porque eles são personalizados. Há outros sites, e esses sim, que às vezes utilizo. Eu faço muitas compras online porque tenho pouco tempo de ir às lojas mesmo em tempo fora de pandemia, portanto pré-pandemia. Então o Bruno já era um fã de ir comprar online. Eu sempre fiz muitas compras online e poucas nas lojas físicas. Mas é só por uma questão de falta de tempo e depois habituamos a fazer as compras realmente online. Há produtos que nós imaginamos que muitas das vezes não nos vão servir comprando à distância. Mas depois acabamos por nos habituar a fazer as perguntas certas, a encontrar esta ajuda e quando a ajuda funciona, de facto é uma loja que nos fideliza. Quando a ajuda não funciona, não nos fideliza. E era aí que eu queria chegar ao ponto dos automatismos, em que nos fazem perguntas já padronizadas, é um sistema automático de resposta e que, na verdade, depois raramente responde à pergunta que nós queremos colocar naquele momento. E quando estamos a fazer uma compra online, nós temos sempre muita urgência. Urgência a escolher, urgência a comprar e urgência na entrega. É sempre tudo premente. Muito bem, obrigado. Helena, então, pelos vistos, teve boas ou más experiências com os bots, agora vai dizer o Bruno, por acaso, no fundo, estava a falar de não ter, digamos assim, um melga logo no início, não é? A Helena também teve esse tipo de problema? Boa noite, eu tenho dois casos. Okay. Um foi sem querer o facto do meu banco ter esse tal melga mal entre na aplicação. Eu carreguei sem querer no sim, tenho dúvida. Porque quando abro a aplicação pergunta, Helena, tem alguma dúvida sobre o seu banco? Eu carreguei no sim em vez de carregar no sair. E em meia hora estavam-me a ligar da assistência a perguntar que dúvida é que eu tinha, se estava tudo bem, como é que era o funcionamento. Eu fiquei, obrigada, não sabia que tinha carregado, mas obrigada. Nesse sentido achei que eles estavam a trabalhar muito bem porque estão logo no ativo, a pessoa coloca que tem dúvidas e ligam logo para a pessoa e falam, não é? É uma coisa pessoal. Já agora, voz... Helena, poderia partilhar qual é o banco? Agora, é na Caixa. Na Caixa? Ok. Pronto, foi mesmo pessoal, porque eu ouvia a outra pessoa do outro lado, não é? Não foi um e-mail escrito, deixa aqui a sua dúvida. Pronto, e eu na pandemia, na primeira pandemia, não é? Porque isto foi dividido em duas fases, na primeira fase os meus gadgets decidiram todos com o final de mestrado dar as últimas. Então eu nesta segunda fase, visto que já estava a trabalhar, decidi investir e pronto, acabei por investir, foi as primeiras compras online que fiz,
assim com o coração nas mãos, isso vai correr mal, porque são valores diferentes do que uma camisola, não é? Quando eu comprava era assim umas prendinhas que não tinha tempo de ir buscar à loja e vinham online. E foi o suporte da Apple também, foi uma ajuda imensa, porque eu em algumas dúvidas de funcionamento e tudo, por ter de usar no trabalho o sistema do Windows, que a Mac não tem, fiquei na dúvida como é que faço, dá na mesma para trabalhar no computador e tudo, ou teria de usar o da empresa, e eles sentiram-se super à vontade, deixaram-me super à vontade a fazer as dúvidas, chegaram até a ligar-me para ser mais fácil. Eu se calhar fazia muitas perguntas e eles acharam por bem ligar-me, por isso também me senti muito humanizada, apesar de estar a comprar tudo num computador, não é? Num aparelho, por isso foram tudo boas experiências. O que quer dizer que, em certa medida, se calhar também podemos dizer que há um apoio ainda mais especializado do que se for numa loja, porque às vezes na loja estamos dependentes, se estamos perante alguém que acabou de entrar nos quadros da loja, isto é, está há um mês a trabalhar ali e ainda está a tentar perceber os próprios produtos, e enquanto se estiver num serviço de apoio acaba por ter mais. Sim, e eu tive mais mesmo formação. eu tive mesmo um exemplo disso, porque quando fui à Apple durante o verão, não é? Quando abriram as lojas, parecia que me estavam a querer despachar para o cliente seguinte, não dá tempo para tirar dúvidas. E ali foi tudo, eu fiz as compras super à vontade depois. Pois. Lá está, porque há mais essa especialização e pronto, e até se pode ir vendo as características em simultâneo e tirar dúvidas, em vez de estar ali a ver se calhar um papelinho que lhe falta dados e que, mas o que é isto? E não, então andamos para trás e para a frente. Completamente. Clara, então diga a sua justiça, bots ou não também, bots? Bots ou não bots? É uma boa questão. Eu tive duas experiências que foram ambas positivas e em serviços, e estava aqui a ver também pelo que a Helena estava a dizer, comprar serviços, entre aspas, não é? Mas pronto, aceder a um serviço e ter uma resposta, ou ir à procura de um serviço e ter uma resposta do bot. Acho que podem ser coisas diferentes e de facto, mas no meu caso essas duas experiências foram com serviços precisamente. Uma na Câmara Municipal de Lisboa e eu tive uma muito boa experiência com um assistente virtual, portanto estava tudo fechado e portanto obviamente não havia recepção de nada na Câmara Municipal de Lisboa, ninguém podia lá ir e eu precisava de um formulário que provasse que determinada zona da cidade de Lisboa tinha, portanto era zona, enfim, a questão do IVA a 6% para reabilitação urbana. E consegui um bot, a senhora percebeu exatamente, acho que era, percebeu exatamente o que é que, portanto, não era totalmente automático, senão acho que seria de facto enfim, bico de obra, mas as respostas foram certeiras, eu consegui em muito pouco tempo aceder ao documento que precisava e enviar depois, portanto, 1 ou 2 dias depois recebi no e-mail o comprovativo de que aquela zona era de facto, enfim, estava configurada. E caso também temos de serviços também num banco, nesta vez foi o Montepio, que eu precisei de ativar um cartão que com a pandemia, enfim, tinha passado o prazo de reativação porque tinha ficado meses sem ver o cartão e portanto todo o processo foi super inovador para um banco se calhar, portanto eu tinha de facto uma pessoa a fazer uma videochamada comigo, para fazer-me todas as perguntas de validação, a ver o meu BI, o meu cartão de cidadão através da câmara, depois para virar o cartão, todos os lados. Portanto, assim, uma coisa muito futurista, mas de facto funcionou. Portanto, acho que, lá está, coisas muito burocráticas, instituições muito burocráticas, o Montepio é uma instituição antiga, a Câmara Municipal de Lisboa, tudo com um peso institucional muito forte, mas que conseguiram também dar resposta. Posso ter tido muita sorte nas pessoas que apanhei, isso também conta, sabemos que sim, mas de facto foram duas instituições em serviços, portanto não há um produto ali, não há uma compra no final, mas facilmente as coisas ficaram resolvidas, portanto acho que se calhar muito automáticos falham e portanto há operadores de telecomunicações que têm as coisas demasiado automatizadas e nunca conseguimos, seja por telefone, seja num bot no site, chegar a uma conclusão, a ter a nossa resposta, mas nestes sites que se calhar rapidamente tiveram de ter
uma solução que de facto funcionasse e se calhar procuraram e encontraram os parceiros certos para desenvolver estas ferramentas, porque acho que funcionaram nestes 2 casos, pelo menos com a minha experiência, correu bem. Isto é algo que o novo normal é nós estarmos a falar para o computador, estamos a olhar para uma câmara e estamos a falar para o computador e temos que nos habituar a isso. Há muitos anos que eu venho dizendo na pós-graduação em marketing digital, a todos os alunos, habituem-se, o vídeo veio para ficar, e eu dizia isto muito antes da pandemia, isto é, eu comecei a dizer isto no primeiro ano da pós-graduação, ia dizer da pandemia, esperemos que não haja mais anos da pandemia, primeiro ano da pós-graduação, em 2010 eu já dizia, meus senhores, habituem-se ao vídeo, habituem-se a comunicar por vídeo. Já agora, alguns de vocês tiveram experiência de comunicar com marcas por vídeo, em que a Clara já deu um exemplo, e curiosamente uma instituição... A Clara diz que é uma instituição antiga, mas tem uma curiosidade. O Montepio foi a primeira instituição a lançar uma rede de caixas, que nós agora chamamos multibanco, mas na altura a primeira rede foi a Chave 24. Por isso, eu lembro-me porque andava a insistir com o meu pai para ele ter uma Chave 24, porque ele dizia, não, eu prefiro ir ao balcão. Nos últimos anos já era eu que consultava as coisas no banco pela app e ele dizia-me, então vê lá isto e aquilo e o outro. E eu via pela app porque ele já com 80 e tal anos não ia lá. Mas alguns de vocês tiveram experiência de comunicação por videochamada com as marcas? Enquanto eu vou partilhar uma, entretanto se houver alguém, se não houver podemos passar à próxima pergunta. Eu fiz uma assinatura digital, certificada, ok? E então, por isso é que eu me estava a lembrar, porque foi justamente, eu tive que andar a mostrar o bilhete de identidade em determinadas posições e etc, porque eu não fazia a mínima ideia, mas aquilo tem lá uma série de fatores e em que o programa faz a identificação se está perante a mesma pessoa, pelas biometrias, o que quer dizer que já existe tecnologia bastante sofisticada que nós nos podemos identificar de uma forma muitíssimo mais segura do que, por exemplo, mandar um papel assinado por e-mail ou uma coisa assim parecida. Mas tive essa experiência. Algum de vocês teve essa experiência ou as marcas ainda continuam a utilizar o bom velho telefone quando podem utilizar coisas como o WhatsApp, por exemplo, podem utilizar o Zoom, podem utilizar plataformas próprias? Alguém teve essa experiência? Pelos vistos, fui eu e a Clara, agora ia dizer a Carla, a Clara fomos os únicos a ter. Mas pronto, e já agora, falamos de logística. A logística sempre foi uma espécie de calcanhar daqueles do comércio eletrónico, sempre houve esta ideia, e como o Bruno estava a dizer há pouco, nós queremos tudo já, não é? Isto é, em termos do mundo ideal, o mundo ideal era nós termos, fazemos a encomenda e imediatamente sair pelo computador aquilo que nós queremos. Aliás, uma das coisas, o outro dia estava a ouvir um podcast sobre a guerra entre as grandes cadeias de pizzas e a Domino's, que é, digamos assim, mais pioneira na entrega, não necessariamente as melhores pizzas, não sei, mas a pioneira na entrega mais do que em loja, de venda em loja. Uma das coisas que verificaram é que, por exemplo, dando um bom seguimento das encomendas, no fundo, das encomendas de pizza, dá uma experiência do consumidor melhor e rapidamente as telepizzas e as Pizza Huts começaram a fazer o mesmo, porque não é tanto o tempo que se espera, é perceber onde é que está. Bruno, que experiências boas ou más na parte da logística é que quer partilhar? Eu sendo um heavy user nas compras online, eu utilizo muitas vezes os comparadores de preços. E os comparadores de preços permitem duas coisas, ou três fundamentais. Uma delas é saber qual é o preço mais barato para o produto que eu quero. Outra delas é saber quem tem a entrega mais rápida, porque, por exemplo, um produto que pode custar 10 euros e noutro sítio custa 11 euros, mas é muito mais rápido a entregar num sítio que custa 11 euros
eu prefiro o sítio, se estiver com muita pressa, que é mais rápido, portanto é importante saber qual é o tempo que eles entregam, da entrega. E outra coisa que se permite saber nesses compradores é também a qualidade do serviço através das reviews, das respostas, dos reportes que as pessoas, que os clientes colocam lá. Eu tenho muitas experiências de mau serviço de entregas e isso faz com que depois não queiramos fazer compras novamente. Eu, por exemplo, conto aqui uma história. O meu filho mais velho faz 6 anos agora na segunda-feira e eu comprei-lhe um relógio da Swatch, uma marca super conhecida. É um relógio para crianças, é tipo o primeiro relógio, é uma submarca, acho que se chama Flip Flop ou qualquer coisa, uma submarca da Swatch. E dava para personalizar, para escrever o nome dele na bracelete. E eu disse, e por que não? E ele já sabe ler o nome dele e sabe ler, e portanto achei que era engraçado. E demorava mais tempo na entrega. Mas eu estou a perceber-me que ainda não chegou o relógio. Eu mandei uma mensagem para o serviço deles de entregas e eles responderam-me que tinham mudado de transportadora há 2 semanas e que neste momento eles estavam a tentar recuperar o tempo perdido nas entregas que não tinham sido feitas. Portanto, eu acabo por ser prejudicado por um mau serviço que eles não conseguiram controlar e acabo por, na verdade, se não chegar amanhã ou na segunda-feira, acabo por não ter uma das prendas que iria dar a ele. Dá um vale. Pois, para mim é um problema menor porque ele vai compreender, até porque nós falamos sobre estas coisas. Mas a verdade é que, quer dizer, é um mau serviço que é prestado. Eu, sem dúvida, que não quereria fazer mais compras ali se precisasse. Muito bem. A Rita também está de mão levantada. Boas ou más experiências com a logística? Sim, eu já tive de 2 experiências, quer positivas, quer negativas, mas como o Bruno acabou de salientar uma negativa, eu acho por bem fazer aqui um equilíbrio e falar sobre uma experiência positiva. E eu vou falar de uma compra recorrente que eu faço online, que tem a ver com o café, passo a publicidade da Nespresso, que sempre, desde sempre, o acompanhamento na entrega é fantástico, porque avisam-se, para já são bastante rápidos na entrega, começa logo por aí, entre 24 a 48 horas conseguimos adquirir o café. Depois existe sempre um acompanhamento da encomenda. Eu recebo sempre um SMS a dizer quando é que eu vou receber a encomenda, recebo um SMS no dia da encomenda e 30 minutos antes da encomenda chegar. Eu acho que isto dá um conforto ao utilizador, no sentido que estamos a controlar o processo e de quando é que a compra nos vai chegar. Também já tive uma altura em que a encomenda não pôde ser tão rápida, eles prontamente enviaram um e-mail a dizer que iria demorar mais tempo do que seria suposto e ofereceram-me um gift, portanto deram-me um avental para minimizar aqui os danos do atraso da entrega. E eu acho que isto prova que é uma marca que fideliza os seus clientes, não é? E que no fundo também nos dá aqui uma noção do processo de encomenda que para o consumidor é bom. Pronto, obviamente o café é um artigo básico, não é, de consumo, mas mostra que esta empresa, esta marca está preocupada também em dar uma boa qualidade de serviço. Esta qualidade de serviço também acontece, estamos a falar da experiência online, mas também fisicamente a loja também é sempre fantástica. Não sei se algum de vocês já pôde usufruir, mas pronto, esta é uma boa experiência que eu tive com esta parte da logística e que tenho sempre. E o café, às vezes, não é um produto básico, é essencial para muitas pessoas. Sim, eu não queria também entrar por aí, mas... É aquela coisa, se não bebemos o café, qualquer coisa mal vai acontecer. Se houvesse aqui uma falta de café por causa da pandemia, seria uma coisa terrível. Soraya, diga de sua justiça. Bem, na verdade, como o Bruno e a Rita... Agora tem que ser uma experiência mais ou menos, não é? Não, apoio uma má, agora tem que ser uma mais ou menos. Não de ser uma experiência mais ou menos ou boa ou má, na verdade, uma coisa que eu notei, e agora com o evoluir da pandemia e do despoltar das compras online, lojas que eu comprava recorrentemente e que às vezes o serviço de entrega não era tão espetacular assim,
eles agora conseguiram melhorar bastante os serviços de entrega. E eu tenho tido, as últimas compras que tenho feito têm sido experiências ótimas, porque são, a rapidez com que entregam é incrível. E inclusivamente ainda hoje recebi uma encomenda de um site onde eu costumava fazer compras para os meus gatos, na realidade, e eles demoravam sempre entre 4 a 5 dias de entrega, diziam mesmo no site que era 4 a 5 dias, e neste momento estão com entregas de 48 horas. Eles conseguiram, desde março do ano passado, melhorar substancialmente o serviço deles. E eu tenho notado Se calhar isto. porque há muitas pessoas como a Soraya, agora Possivelmente. Que já têm aquilo tipo uma cadeia de produção, está a acabar a ração, pumba, já está a encomendar, que é para depois, 48 horas depois, o gato estar a comer. É mais ou menos, eu também não deixo acabar, na verdade. Não, mas tenho notado uma melhoria substancial nos serviços de entrega. No geral, eu sou utilizadora das várias transportadoras de DPDs e CTT Express, que normalmente são os piorzinhos, a CTT Express. Já tive várias más experiências com eles, mas até a CTT Express, não sei se foi uma reclamação que eu fiz, ultimamente até me ligam a dizer que vão... Era isso que eu ia dizer, é que os CTT nunca telefonavam. Se havia uma coisa que era digamos assim, uma imagem de marca, vá buscar à estação se quiser. E agora não, agora eu tenho... O quê? Estou-me a ligar? Epá! Fiquei muito admirado porque realmente... E é algo que, por exemplo, os pontos de entrega, etc., facilita imenso, porque uma pessoa não pode ficar das 9 às 19 à espera de uma encomenda. Quer dizer, estão a brincar, não é? Quer dizer, é um confinamento logístico. Cláudia, a Cláudia quer acrescentar aqui mais à nossa discussão. Diga, Cláudia. Sim, se calhar só para finalizar a parte da logística, só um ponto que eu acho que também tem bastante relevância. Por vezes, quando queremos fazer trocas ou devoluções, não é... Sim. Exato, não vou dizer que seja uma má experiência ou uma boa experiência, porque algumas são mais fáceis do que outras, mas facilita bastante quando recebemos uma encomenda e já dentro da encomenda vem a etiqueta para devolução ou para troca, no caso de queremos. É bastante inconveniente, por exemplo, ainda há pouco tempo aconteceu-me, não é que eu não gosto da marca, gosto imenso, é a Paias, a marca de sapatos, e começam a ter também outros artigos, com malas e tudo. Gosto bastante da marca, mas sempre que recebemos alguma coisa, quando queremos fazer alguma devolução ou troca, temos que contactar por e-mail algum dos funcionários que está a dar o apoio ao cliente e temos que esperar cerca de horas ou dias para conseguir pôr a nossa encomenda nos correios de volta para a devolução. Essa parte, às vezes, na parte da logística, penso que é bastante importante, porque se recebermos alguma coisa, experimentamos ou não gostamos ou queremos devolver, é muito mais simples tirar a etiqueta de dentro da caixa, colar e deixar nos correios. Tanto que muitas das marcas também cobrem o serviço de shipment para enviar novamente de volta, e outras fazem todo este processo que temos que ir ao site ou temos que contactar alguém do apoio ao cliente para imprimir, ainda temos que ir aos correios e posteriormente ainda temos que pagar esta diferença da entrega, da devolução. E acho que em termos logísticos, acho que algumas empresas poderiam ainda desenvolver um pouco neste aspecto, o que faz, acho que bastante diferença. Porque podemos ter uma disponibilidade imediata se tivermos agora a encomenda connosco e deixamos, seja no ponto de recolha, seja nos correios, seja onde for, mas se estivermos à espera de alguém que nos envie, pode ser que os nossos planos já fiquem atrasados 1 ou 2 dias, porque já não vamos ter a disponibilidade e a flexibilidade para nos dirigirmos. Era só um último ponto que para mim... É um ponto importante, porque isso dá confiança nas marcas. Eu estou-me a lembrar da minha irmã, que é uma cliente da Reduto, e ela diz-me, não, uma coisa que tem fantástica é que quando é para devolver, vai à 5A, se não estou em erro, deixa lá e acabou. Fantástico. E ela não deixa de ser cliente da Reduto por causa disso, gosta imenso por causa justamente disso. E o Rui também, este tema da logística está aqui a tocar um nervo qualquer, porque mais gente quer falar, até o Rui quer falar. Força, Rui.
Tenho para partilhar uma experiência que tive quando do primeiro confinamento com El Corte Inglês, e nomeadamente com a distribuição, que efetuei uma compra em abril e de 3 artigos, tudo vestuário e calçado, e como já é norma também no El Corte Inglês, nem sempre a encomenda que nós fazemos de, por exemplo, 5 artigos, já vêm os 5 artigos. As encomendas podem vir em separado. E no caso dos 3 artigos, eu tive um artigo que só chegou, salvo erro, a meio de julho. E esse artigo, por acaso, eram umas sapatilhas que não me serviam. Mas porque o Rui tinha crescido, entretanto? Sim. E, entretanto, entrei em contacto com eles via telefone, para a linha de suporte, para saber como é que processava a devolução. E é muito simples, vai de encontro um pouco aquilo que a Cláudia estava a falar. Neste caso, nós entramos em contacto com ele, pedimos a devolução por troca de um artigo com um número acima, número abaixo, eles agendam essa entrega, e a devolução é feita quando de receber o novo produto, ou seja, ele traz-me, por exemplo, umas sapatilhas número 42, eu devolvo as sapatilhas 41 com MRW e fica resolvido. E não pagamos nem um cêntimo a mais. Mesmo quando, por exemplo, o artigo não tem um número, ou seja, nós precisamos de um número acima e já está esgotado, eles devolvem na totalidade o valor a pagar, ou seja, se forem compras acima de 50 euros, que já não temos a pagar portes, mas se for uma compra abaixo de 50 euros, que tenhamos que pagar um porte, eles suportam e devolvem o dinheiro mesmo dos portes. Ok, uma boa experiência, Sim. Clara. Vou só acrescentar uma coisa muito curiosa. Nossa. Do serviço de entrega, enfim, no meio de Portugal, a Perdidos na Montanha. Senti-me um bocadinho viver há uns anos atrás, em que os Correios ligaram-me, nem foi só os Correios, eu recebi também da UPS, se não estou em erro, ligaram-me a perguntar se podiam deixar no café o senhor Rui, porque não dava tanto jeito ir depois lá para o meio do monte. E portanto, e uns senhores também, eu por acaso nesse dia tinha ido às compras à cidade mais próxima, e o senhor, está aí, então eu demoro meia hora, o senhor estava a sair de Coimbra, aquilo ainda era para ir 1 hora de caminho, não, desculpa, não vai dar. E portanto depois combinámos pelo caminho que ele faria, deixar num mini mercado lá perto, todas as vivências da distância, num país mais, enfim, caramba, em Lisboa não tenho nada disto, obviamente, e portanto o serviço de proximidade também na distribuição também foi caricato. Eu por acaso também tive assim uma experiência em que desencontrei-me com o distribuidor e encontramos numa rotunda, porque era o ponto intermédio, e então a entrega foi feita numa rotunda. Parecia daqueles filmes de espionagem, não sei o que, está aqui o pacote. Bom, nós estamos a chegar aqui, a aproximar-nos do fim, do tempo que tínhamos determinado para este webinar, mas eu queria lançar-vos ainda mais uma pergunta, que é o seguinte: o que é que vem, e vocês também como consumidor, o que é que vem a acontecer com o comércio tradicional? Como é que o consumidor vai se comportar perante o comércio tradicional? O que é que vocês acham? Vamos supor que vamos sonhar em que estamos todos desconfinados, andamos todos sem máscara, todos estamos ou vacinados ou imunizados, etc. O que é o futuro do comércio tradicional para vocês? O que é que vocês acham, na vossa opinião? Como é que vão ser as lojas tradicionais? Inês levantou logo a mão. Força. Sim, eu acho que no futuro, eu acho que isto é tudo o início de algo que já estava a ser falado já há muitos anos, e eu acho que a pandemia veio acelerar o processo todo. Portanto, muita gente que não estava habituada a fazer compras online tiveram de se habituar, não é? Por força da situação em que estamos, e eu acho que o futuro vai ter de ser digital. Acho que vai ter de ser uma fusão entre o físico e o digital. Porque posso dar um exemplo de uma experiência profissional que tenho. Eu trabalho como freelancer para uma empresa que faz lojas online, portanto só trabalha em âmbito online, que é a Jamcela.
e eu tenho pesquisado, eu faço alguns posts para sociais, então estou sempre a pesquisar conteúdo sobre e-commerce. E o público acaba por ser mais os pequenos negócios, que, por exemplo, aquela pessoa que gosta de fazer joias, mas que se calhar de antes tinha aquele entrave de ter os investimentos todos com uma loja física e como os expor e assim, agora temos muitas lojas a aparecer de comércio, portanto, de pequenos negócios, e surgem muitas dúvidas de pessoas que não podem não ser muito nativos digitais, mas tiveram de se adaptar a essa transformação para conseguir vingar o negócio. Portanto, e acho que vai ser importante para as marcas terem loja física, mas também terem uma boa experiência de cliente online, ter essa combinação dos dois. Uhum. Obrigado. Eu quero dizer, no fundo, termos uma experiência que não temos a percepção que estamos a saltar de um canal, de duas empresas diferentes, dependendo do canal. O canal digital é uma empresa e o canal físico é outra. E temos uma experiência o mais misturada possível, blended, não está a ocorrer o termo exato. Rita, força! Qual é a sua visão? A minha visão é que, tendo em conta todas estas circunstâncias, o comércio tradicional, não é? O comércio físico, vai ter que também se adaptar a tudo isto. Eu concordo com o que a Inês disse. Cada vez mais se fala em omnicanalidade, não é? Aqui a experiência do consumidor vai ter que ser uma experiência que seja boa em qualquer canal que visite, quer seja o físico, quer seja o online, e acho que todas as empresas vão ter que optar mais cedo ou mais tarde por abrir um canal online, porque não é só a pandemia que trouxe isso, obviamente, mas também os hábitos de consumo dos portugueses estão a mudar já há algum tempo e as compras online também têm vindo a crescer. Há muita estatística que fala sobre isso e nós cada vez mais observamos isso. A pandemia acelerou este processo. Contudo, eu acho que na loja física o que vai ter que acontecer é também aqui modernizar um bocadinho a experiência do consumidor. Já há muitas lojas internacionais que dentro da loja têm grandes ecrãs, touchscreen e conseguem fazer uma experiência com o consumidor, que são estas novas tendências em marketing que também fazem com que o consumidor se sinta atraído a ir à loja física, porque vai ter uma experiência igualmente enriquecedora, com informação, com possibilidade. Eu estou-me a lembrar, agora não consigo dizer a marca, mas existe uma marca de roupa muito conhecida que tem um posicionamento premium, que já tem dentro dos provadores uma experiência em que a pessoa consegue verificar como é que fica com determinada roupa vestida e vai escolhendo no touchscreen e vai vendo como é que fica com a roupa. Eu acho que isto é uma experiência super transformacional e que isto é aquilo que eventualmente poderá fazer aqui um bocadinho face à venda online. É o inovar dentro das lojas físicas através, claro, também de nova tecnologia e de novos gadgets. Pronto, isto é a minha opinião. Ok, obrigado. Efetivamente, a tecnologia também tem que entrar na loja física, isso também acredito plenamente. E o Bruno provavelmente vai ter uma opinião em que isto o físico morreu, porque eu tinha sempre razão, eu é que estava sempre a comprar online. Não, pelo contrário. Eu acho que esta questão é tipo $1 million question. É super difícil de prever, de antever o que é que vai acontecer ao comércio tradicional. Mas é essencial. Estamos aqui a dar palpites. Pois, é verdade. Eu acho que é essencial, mas tem que haver transformação digital no comércio tradicional. Os marketplaces ajudam, os Ubers desta vida ajudam, há muitas ajudas para eles. Agora, não é fácil digitalizar muitas destas empresas que estão agarradas ao tradicional na venda, no ato da venda. Pronto, isso é que pode não ser fácil. Agora, na minha experiência de utilização de e-commerce, o que eu acho que faz muita falta às lojas tradicionais é acrescentarem novas experiências, como dizia um pouco a Rita, e a Inês também falava disso. É um modelo híbrido, acrescentar novas experiências.
a experiência que me faz voltar lá e que me faz ir lá, porque só ali é que eu encontro isso. Eu vou dar só aqui um exemplo, por exemplo, que não tem a ver com digitalização, mas de certa forma tem a ver um bocado com o fenómeno até das redes sociais e do passa-palavra. A Nike, no Chiado, a loja da Nike no Chiado tinha um grupo, não sei se ainda tem, eu morei lá muitos anos, mas já saí de lá há pouco tempo, mas tinha um grupo de corrida e as pessoas encontravam-se à porta da loja da Nike, compravam equipamento de desporto lá, eram clientes da loja e depois partiam dali para ir correr. Todas as semanas havia 1 ou 2 dias para correr. Portanto, isto é uma experiência que se acrescenta, que não tem a ver com a digitalização, pode ter a ver com as redes sociais, pode ter a ver com outros fenómenos também digitais, mas que tem a ver com acrescentar experiências. Podem ser digitais ou não, mas que não existem no mundo digital ou virtual do lado de cá de um computador, da mesma forma que existem fisicamente na loja. É uma alteração que acontece, e aliás, eu estava aqui, nós temos tido aqui também pessoas a assistir e também estava aqui a ver uma das nossas pessoas aqui neste painel, que é, acho que foi Clara, estava a dar aqui um exemplo. Clara, quero partilhar esse exemplo que estava a dar. E com isso vamos encerrar esta parte. É uma curiosidade, mas nós até comentámos, quando eu estava a trabalhar na agência, que acabava por ser um espaço para a pessoa que assistia, era um relaxar absoluto, porque era um barulho de fundo que ficava durante umas 2, 3, 4 horas, que era a transposição das feiras, daqueles mercados de roupa puro e duro para o Facebook. Portanto, as vendas, os preços, o regateio, todo aquele cenário que nós, quando passamos naqueles mercados de rua, estão lá sempre. Portanto, essas pessoas, enfim, vamos ser sinceros, quase todos sem formação no digital, no que é que são as redes sociais e tudo mais, mas conseguiram vingar e conseguiram fazer muito negócio através do aproveitamento dessa, enfim, tiraram muito partido, graças a Deus também, naturalmente, tiraram muito partido da transformação digital num negócio que é sempre um negócio de rua. São exemplos de... há uma coisa que às vezes se fala de empreendedorismo, e o empreendedorismo surge muitas vezes da necessidade. Os países com maiores níveis de empreendedores são aqueles que, curiosamente, têm mais dificuldades. Não são países do mundo ocidental, são países do terceiro mundo, são aqueles que têm maiores níveis de empreendedorismo e são aqueles que, teoricamente, têm menos apoio ao empreendedorismo, que têm menos políticas públicas de apoio ao empreendedorismo, menos gabinetes de apoio ao empreendedorismo. E realmente a necessidade faz tudo. Nós temos que nos reinventar e nós também como profissionais. Já agora em termos do comércio, eu gostava só de dar uma nota. Eu acho que o comércio tradicional vai ter que se reinventar para uma área que algumas lojas já o estavam a fazer antes da pandemia, que é tornarem-se um pouco como locais de diversão. Aliás, eu costumo dizer, e isto se calhar aqui as senhoras presentes são capazes de ou me dar razão ou não, vamos ver, eu costumo dizer que lojas como a Primark ou a Zara não são lojas de venda de roupa, são parques temáticos. Porquê? Porque o objetivo é que se passe lá uma tarde bem passada, uma manhã bem passada, em que se paga mais ou menos o mesmo valor de uma entrada de um parque temático desses estilo Euro Disney ou uma coisa assim parecida, e se tem a satisfação de comprar, por exemplo, 10 peças de roupa com esse valor, o que implica, e isto é uma coisa que nós, se calhar, os homens aqui presentes não conseguem entender, implica experimentar, se vamos comprar 10, implica experimentar 30 ou 50. O que quer dizer que isso só em si é uma experiência. Por isso, há aqui uma lógica de parque temático. Não somos assim tão difíceis. Não, mas
por cada peça tem que pelo menos ser uma ou duas, pelo menos, pronto, eu se calhar sou demasiado pragmático nas minhas escolhas de roupa, eu chego ao sítio, pumba, é isto e acabou. E é assim, mas a Soraya quer fazer a defesa da honra da minha ideia. Diga, Soraya. Não é defesa da honra, na realidade. Eu devo ser uma péssima cliente da Primark porque eu não me consigo entender naquilo. Entendo melhor numa banca de uma feira do que propriamente na Primark. Acho que nunca consegui comprar nenhum artigo lá. É uma coisa incrível. Mas pronto, eu também não sou um utilizador da Primark, um cliente da Primark, mas eu costumo dizer que sou uma espécie de cientista do National Geographic. Eu gosto de observar seres humanos no seu habitat. Se calhar a Inês é cliente da Primark e agora vai fazer a defesa da honra. Diga, Inês. Também não. Eu também não gosto de perder muito tempo a comprar roupa e também não me entendo muito bem, perco-me lá dentro, ainda por cima a loja é gigante. Mas queria só, pronto, chamar a atenção, é que por alguma razão a Primark não tem loja online. Pois. É uma loja enorme e nem tem loja online. Euro Disney não é online. Exato, é mesmo ir lá e experimentar e olha que gira, é só €1 e olha que gira, são só 5 e quando vamos para a caixa já vamos com uma conta grande. Muito bem, então pronto, então acaba por me dar razão naquilo que estava a dizer e assim se passou, acho que de uma forma muito interessante e com uma boa partilha, quase uma hora, estamos com 56 minutos, por isso este foi mais um webinar realizado no âmbito da pós-graduação em Marketing Digital do IPAM. Há muitos anos, muito antes da pandemia, já fazíamos webinars com os nossos docentes, com os nossos alunos, porque sempre achamos que é uma grande oportunidade de partilhar conhecimento, de refletir sobre o que é o futuro do marketing digital e também o que é o presente, o que é que está a acontecer agora, que tendências é que nós podemos aproveitar. E por isso, isto foi mais uma oportunidade para fazermos essa reflexão e partilharmos digamos assim, com a sociedade em geral, aquilo que nós acreditamos que o digital está a modificar, porque só assim é que nós podemos aproveitar as oportunidades e também progredir enquanto mercado, enquanto país. Por isso, a todos os presentes, a todos os alunos que aceitaram este desafio, eu muito agradeço e ficamos para uma próxima. Muito obrigado, boa noite.